Fala Pizzanautas! Começando mais um Acabou em Pizza, e o Acabou em Pizza desse domingo vai falar do que, Carol? A gente vai falar um pouquinho então sobre o prédio que desabou em São Paulo, que na verdade pegou fogo e acabou desabando. Foi na terça-feira, dia 1º de maio, no feriado. Ele aconteceu no Largo Paissandu, no centro de São Paulo, e era na verdade um prédio ocupado por famílias que não tinham onde morar. Deixa eu falar. O prédio tinha mais de 20 andares, ele já foi sede da Polícia Federal por muito tempo. Ele também foi sede de outras coisas lá em São Paulo. E desde que a União e o município tinham abandonado o prédio, ele estava servindo de moradia para um monte de pessoas que não tinham mais condições financeiras para alugar, para pagar aluguel ou para comprar uma casa, e que optaram por ocupar um espaço ao invés de morar na rua. O que é muito compreensível, ou pelo menos deveria ser compreensível. E é importante ressaltar que essa situação dessas famílias que estavam ocupando, elas não são as únicas. Existem mais de 70 prédios só em São Paulo, ocupados então por pessoas que não têm onde morar, e ao todo chegam a mais de 4.000 famílias. Ou seja, é muita gente que não tem onde morar e acaba encontrando nesses lugares que estão desocupados, ou seja, que eles não serviriam para ninguém, uma alternativa para não morar na rua. O que a gente começa a refletir, a gente não vai aqui falar mais ou menos o que aconteceu, porque vocês provavelmente todo mundo já viu nos noticiários, mas a gente vai fazer uma análise sobre a situação crítica da própria sociedade em cima desse fato. Muita gente criticando os moradores como se eles estivessem lá por opção, e eu acho que o que está acontecendo na verdade é uma falta de conhecimento, uma falta de empatia em tentar entender que a pessoa que está ocupando um espaço, ela vê o quê? Imagina, gente, ela está vendo um prédio, mais de 20 andares, desocupado, o município simplesmente ignorando o prédio, a União simplesmente ignorando o prédio, porque depois a gente sabe que esse prédio específico, por exemplo, ele era da União, mas ele também estava em uma parceria com o município para tentar criar algo. E aí um prédio de 20 andares, aí o que a pessoa vê? Que tem um espaço com um teto, ou tem a rua, que é muito mais perigosa. E aí ela opta com certeza por ir morar no prédio. E, gente, isso é isso é um dos casos mais óbvios que poderia acontecer, porque todo mundo tem o direito à moradia. Isso está dentro da nossa Constituição e na nossa legislação de direitos. Ou seja, é o dever do Estado promover moradia para as pessoas. Então, no momento que o Estado não promove isso, as pessoas acabam encontrando alternativas, e nem sempre as melhores alternativas, nem mais seguras, como foi esse caso. Porque, em função de estar numa ocupação, o prédio acabou se perdendo dentro das vistorias que deveriam acontecer para garantir a segurança dessas pessoas. Só que surge o questionamento, porque eles estão ocupando esse espaço, eles não merecem ter a garantia da sua segurança? Eles são menos pessoas e podem correr riscos, enquanto outras que não estão ocupando têm os seus direitos garantidos? E isso é um déficit que acontece no Brasil inteiro, porque a gente observa, por exemplo, nós que somos aqui de Porto Alegre, a gente observa muito prédio abandonado. E muita gente morando na rua, então alguma coisa está errada, porque se tem prédio, lugar para morar, sem gente morando e gente sem lugar para morar, tem alguma coisa nesse cálculo que não fecha. E isso também reflete um pouco também a falta de interesse político dos próprios políticos em tentar organizar aquele lugar, organizar aquele espaço que depois de um tempo vira da União, vira do município, para criar moradia. Se tem problema de moradia, por que tu não pega esse prédio, tu planeja, tu faz um planejamento, tu dá a reforma necessária e cria espaço habitacional ali, que é qual é a desculpa que eles dão? Não era um espaço habitacional, era para trabalho, sei lá, poucas vezes por um horário reduzido. Mas então, por que tu não cria aquele lugar ali? Porque o que eles ficam usando de desculpa? Não tem espaço para construir novas casas. Pega esses prédios abandonados e dá a moradia para as pessoas, porque a gente não pode acreditar que quem está na rua está na rua porque quer, né? E isso é um pensamento completamente errado, um pensamento preconceituoso, que acaba às vezes também repercutindo em políticos, em pessoas públicas falando bobagem, que foi o caso do ex-prefeito João Dória, que foi lá e falou o quê? Que o prédio, na verdade, era de uma facção criminosa, gente, pelo amor de Deus. Não é porque as pessoas elas estão ocupando um prédio que elas são criminosas, é bem pelo contrário. Elas, inclusive, ocupam como uma forma, eu acho que, de sair do mundo do crime, evitar o crime, porque elas, na rua, elas estão muito mais sujeitas a entrar para essa vida do que tentando retirar os seus filhos da rua, tentando dar um lar para eles. Por mais que seja ocupando um lugar público, ainda assim é uma tentativa de dar um lar que o governo não consegue dar.
E o governo tenta sempre criar casas ou espaços para essas famílias. Só que sempre são espaços periféricos, onde eles são muito marginalizados, e aí é um questionamento. Essas pessoas elas já têm muita dificuldade financeira, por exemplo, de se manterem, e aí os espaços onde mais tem empregos ou coisas, normalmente é em regiões centrais. E aí tu coloca eles na periferia, como que eles vão chegar no centro para talvez conseguir trabalho? E aí bota o ônibus a R$ 4,10, bota o trem a R$ 5,00 e a pessoa não tem condição de se manter no trabalho. E então é todo um problema estrutural de planejamento que acontece dentro do município, dentro do estado, dentro da União Federal. E que a gente, na verdade, fez mais esse vídeo para que vocês refletissem um pouco junto com a gente sobre situações que às vezes a gente acaba falando por falar sem pensar em toda a carga social que a pessoa que está morando naquele lugar ela tem. Porque, sério, gente, elas não estão ali por opção. Se uma pessoa fosse dada a opção, eu tenho certeza que elas escolheriam ter sua casa própria e pagar as suas contas ou pagar seus impostos, porque muitas pessoas falam isso, é muito fácil se ocupar, porque daí tu não paga imposto, porque daí tu não paga isso, não paga aquilo. Eu tenho certeza que se fosse dada a opção para essas pessoas escolherem entre pagar impostos ou ocupar um espaço, elas escolheriam pagar impostos, sabe? Porque eu acho que é uma questão... Tu se bota em risco também, Tu se bota em risco e uma questão de dignidade humana. Tu poder ter o teu lar, porque tu construiu, porque tu tem ele. Então eu acho que as pessoas elas tentam buscar uma forma de sobreviver e de encontrar um lar em meios adversos, sabe? E a gente tem que ter muita consciência agora que essas pessoas que sobreviveram, elas estão mais desestruturadas ainda, elas estão sem lar, e é muito importante tu ter empatia, no mínimo, e se solidarizar com elas e com todas aquelas outras que vivem tanto em situação de rua quanto ocupando prédios. E não julgar e pensar, mas olha ali o vagabundo que está ocupando um prédio público. Porque esse prédio público está desocupado, ele não tem nenhuma função. Porque o poder público simplesmente não consegue administrar os seus prédios e não consegue garantir moradia para essas pessoas. Espero que vocês tenham gostado e tem vídeo novo todo domingo e toda quarta às 19 horas aqui no Acabou em Pizza. Beijos.